Ô, Vitão, eu tenho uma pergunta, cara. Aham. Na realidade, eu queria muito saber esse foco aí que você dá aí no dia -3, né? Enfim, uma semana cheia, por exemplo. Qual é o nível de riqueza de detalhe que, o, que vocês têm? Eu digo, se você tem abertura com o treinador principal, para dar a riqueza de detalhes e conseguir atingir o máximo de jogadores possíveis. Eu digo a nível bem individual mesmo, entendeu, Vitão? Né? Como se fosse uma coisa assim, pô, você vai ter ali um cara que vai olhar especificamente isso, outro cara isso, esse cara pode dar esse detalhe e esse outro, como você falou aí que é o treinador e mais três adjuntos, né? Qual é esse nível de, de Pô, detalhe? ficou mudo no final. Ah, tá. Matheus, só um segundo. Pô, se você quiser saber isso e muito mais com o Vitão, você pode acessar aqui, ó, workshop. Essa é uma boa para você saber, Matheus. Mas, Vitão, por favor, agora responda o Matheus aí sem. Beleza. Mas, Matheus, cara, a riqueza de detalhe aqui é enorme. Assim, a gente discute, para você ter uma ideia, não tinha vivenciado isso no Brasil enquanto equipe técnica, mas nós chegamos ao treino de manhã e todos os dias a gente sai do clube depois de 8 da noite, todos os dias. Não tem um dia que não sai depois disso discutindo detalhes sobre o jogo, sobre a forma que a gente vai preparar, sobre o que vai ser passado para cada jogador. Então, eu acho que assim, o empenho, isso, falando de uma terceira liga, que teoricamente tem uma cobrança um pouco menor, mostra para mim um profissionalismo muito grande da equipe técnica. Os dois adjuntos que vieram com o treinador são bons, têm a mesma formação que eu da universidade daqui, então facilita também a comunicação e estão buscando o espaço deles. Então, eles tentam dar cada vez mais riqueza de detalhes, acreditam muito nessa vertente do detalhe individual e tem sido bem, bem interessante, até porque o coletivo, quem passa mais é o treinador, ele fica muito, muito mais responsável por isso. Então, se a gente vai fazer um trabalho que, de repente, envolve que o nosso defensor saiba o que o nosso extremo direito vai fazer e aonde o esquerdo tem que estar, isso é um trabalho do treinador, é ele que posiciona as peças, ele que faz uma composição mais macro, digamos assim, mais geral. E nós ficamos nos detalhes individuais, orientação de apoios, recepções, proteção, pé mais fraco de um adversário, então fica mais a cargo dos adjuntos essa parte. Mas é bem legal. Agora, tem uma questão específica da Liga 3. A Liga 3 foi criada com algumas regras para favorecer um pouco o desenvolvimento do futebol dos jogadores portugueses. Então, há um limite de 5 jogadores não formados localmente. O clube, por exemplo, no ano passado, na segunda divisão, se eu não me engano, tinha 12 jogadores que não eram formados localmente. Aí não significa ser português, porque nós temos alguns jogadores portugueses, tínhamos 2 que tiveram formação na Itália e o outro acho que na Holanda, e não ficaram, porque eles têm que ter pelo menos 4 ou 5 anos de formação em Portugal até os 21 anos. Então, isso também já limita um pouco. Tem muito jogador jovem também. Assim, os clubes um pouco mais tradicionais têm muito jogador jovem. Braga B, Sporting B, Vitória de Guimarães B, os times B têm jogadores de 17, 18, 19 anos jogando. E os que são destaques no 17 já estão jogando na equipe B. E tem, por exemplo, o Oliveirense, Torrense, alguns clubes um pouco, a União de Leiria, que tem alguns jogadores jovens promissores para vender. Outros clubes menores já utilizam jogadores muito experientes. Então, assim,
É engraçado que você vê times com jogadores de 30, 34, 35 anos jogando contra jovens de 21, 20 anos, que é o nosso caso. Nossa média de idade é de 22,5, por exemplo. Então, são jogadores que estão em formação. Então, a riqueza de detalhe ela é primordial e também o conteúdo ainda demora um tempo a ser assimilado. Né? Se passar um conteúdo estratégico para um jogador de 30 anos, talvez ele assimile muito mais rápido, compreenda muito mais rápido o jogo do que um jogador de 21, 22. Então, é um desafio também no futebol profissional, ainda ter que passar alguns conteúdos com calma, fase a fase, porque o jogador ainda não consegue ter, pela experiência, assimilar e resolver tão rápido os problemas do jogo por ele próprio. Vitor, e todo o elenco fala português? São jogadores de língua portuguesa? Não. Nós temos um de Gana, um japonês, agora são 2 da Nigéria, se eu não me engano. E como é a comunicação com eles? De tanto conteúdo, Inglês. de tanta minúcia, como é que passa essa minúcia toda para um cara que não fala a língua aí? Então, tirando o japonês, que não fala nada de português, os outros entendem alguma coisa. Eles estão aqui há algum tempinho, já 2, 3 anos, e têm contrato com o professor. Isso, o elenco aqui, todos os jogadores portugueses falam inglês. Pelo menos o básico para intermediário falam. Então, isso facilita muito. Às vezes, dentro do campo, nós passamos alguma orientação e os próprios jogadores falam para os jogadores estrangeiros em inglês. Tirando os brasileiros não falam praticamente nada de inglês, que aí entra aquela questão que você falou de talvez ser uma falta de preparo, né? Então, e isso aí faz muita diferença na comunicação. Imagina um jogador desse que não fala inglês caindo num time completamente cheio de estrangeiros, vai sofrer. Não tem jeito.